Analisando um pouquinho, Babilônia foi o primeiro império a dominar, mas logo depois perdeu seu domínio. Nabucodonosor assumiu o poder, mas em seguida perdeu o domínio para o Império Medo-Persa. O fato do leão ter duas asas quer dizer que Babilônia rapidamente dominaria o mundo, porque asas significam rapidez de conquista, velocidade. Assim, o Império Babilônico dominou o mundo, mas assim como dominou rapidamente, perdeu o domínio rapidamente. Quando o Império Medo-Persa de Ciro e Dario dominaram o mundo da época. E logo depois do domínio do urso, que é o símbolo do Império Medo-Persa, um império que devorou muitas pessoas e muitos impérios, muitos povos. Por isso que o urso tinha 3 costelas na boca, mostrando que eles devoravam os outros impérios e as outras nações na guerra, com o seu poderio bélico, com a sua força dominadora. Mas o Império Medo-Persa também perdeu o seu domínio para o Império Grego, a Grécia, a famosa Grécia de Alexandre o Grande, que dominou rapidamente o mundo e rapidamente perdeu o seu domínio com a morte de Alexandre. Lembre-se que o leopardo tinha 4 asas, mostrando que a Grécia dominaria o mundo mais rapidamente que a Babilônia e que o Império Medo-Persa. E as 4 cabeças do leopardo representam 4 homens de confiança de Alexandre, 4 generais de guerra, homens que eram fortes na liderança. São eles, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Esses 4 generais são as 4 cabeças do leopardo. Houve um momento em que Alexandre o Grande morreu e os 4 generais assumiram o poder. Por isso o leopardo aparece aqui com 4 cabeças e também 4 asas. Mas logo depois que o Império Grego passou, logo depois que o Império de Alexandre o Grande acabou, surge um 4º império, representado aqui na Bíblia por um animal terrível e espantoso. E esse 4º império é o Império Romano, Roma dos Césares, que dominaria o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Ou seja, o período em que Roma dominou foi o período em que a Virgem Maria esteve grávida, o período em que Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, o período em que os 12 apóstolos viveram, o período em que Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, o período em que Jesus foi crucificado. Todo o período de Jesus aqui na terra estava sob o domínio de Roma. O mundo era dominado por Roma.